do sertão, que esse mês a população já começa a sofrer uma taxa mais alta ainda. Senhor presidente, muito obrigado. Tinha mais coisas aqui, mas infelizmente não vai dar. Eu queria falar desse leilão que foi realizado hoje, né? Que Vossa Excelência puder falar desse leilão aí. Boa noite até outra oportunidade. Boa noite. Vamos perguntar o quê? Os outros nunca mais A palavra como o vereador é do Sul. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Pessoal que está aqui prestigiando a gente. Quero começar as minhas palavras aqui respondendo ao vereador João de uma situação. Ele falou aqui sobre que estavam chamando funcionários da creche para ir para a Secretaria da Educação para levar os seus cartões. Eu próprio pensei. Para a Secretaria da Educação não, para a Secretaria da Creche. Da creche. Porque aqui na hora que você falou, eu entendi. Não, para a Secretaria da Creche. Mas além de eu procurei saber. É educação. E Não, falou da Secretaria da Educação. me informaram que não aconteceu isso. Hoje, aconteceu hoje. Ah, pronto. Mas eu procurei saber e disseram que não. Se aconteceu isso, está errado. Eu quero também aqui dar um sentimento à família de São Juarez, em nome da dona Luísa, do Denis, da Lina, da Leila, do Elias. Era um grande conterrâneo do Povoado de Retiro. Uma vereadora Lina falou, a gente foi com uma festa muito bonita de sábado, teve até uma homenagem para ele. Ele deu uma entrevista do livro, retratando a vida do bairro Retiro, falando sobre o bairro Retiro, e ele não pôde estar lá para contemplar a própria entrevista. Agradecer o professor Paulo, o professor Deodato, o Vinícius, por ter essa iniciativa de contar a história do nosso bairro Retiro. Quero agradecer eles todos em nome da população do Retiro. E também venho aqui falar nessa noite sobre a situação do Matadouro. A vereadora Silvana puxou o assunto, o vereador Jota, e dizer a vocês, vereadores, que eu estou do lado do povo. Eu estou aqui para a gente cobrar o prefeito. Essa obra foi inaugurada, ela tem que ser efetuada. Não é porque eu sou do lado do prefeito e eu vou dizer que está certo, não. Se ele foi inaugurado há um ano atrás, a gente tem que dar um jeito, ver o que está precisando, o que está faltando para botar para funcionar, porque a população do Junqueiro está precisando. Além de estar precisando, vai gerar vários empregos dentro do Matador. Eu vou procurar saber do prefeito e na próxima sessão que tiver aqui, eu garanto que vou dar uma resposta a vocês sobre a situação do Matador. Isso é uma questão minha. Vou procurar saber, Zé, e você da região ali juntamente comigo, e a gente sabe que a gente precisa muito e quer que funcione. E são essas as minhas O vereador me deu uma parte a responder. Sobre, eu acho que teve aí algum. Entenderam errado aí o que está acontecendo, vereador. É uma ficha cadastral que está tendo em todas as escolas, porque vai ter o sistema de ponto eletrônico. E estão fazendo tudo, colocando. Quem mudou de telefone está fazendo todo o cadastro e está acontecendo em todos os setores. Não, mas precisa botar o número da conta no cadastro de cada funcionário na instituição. Mas não é levar cartão. Quem sabe o seu número da conta, né, vai lá e coloca no seu sistema de coisa. Mas não é para levar para a Secretaria da Educação. Você tem entendido assim? Para um ponto eletrônico. Não. Aí eu digo porque hoje o menino estava até ligando, pedindo alguma documentação que na pasta dos funcionários estava faltando para levar para esse novo cadastro que está acontecendo. Mas aí vamos procurar saber, né? Não custa, mas o que me informaram aqui foi essa situação aí. É o cadastro que está acontecendo. De saúde, lá o ponto eletrônico. E nunca pediram o número da minha conta. Eu sei. Tem toda essa informação no setor administrativo. Aí estão fazendo tudo na repartição, nas escolas. Mas aí cabe a cada um da gente procurar saber, né? E informar a população. Isso. Não, informar até mesmo o funcionário que fica ligando, perguntando, não é isso? E a gente
até em outra situação que não é o que está acontecendo. Pois são essas as minhas palavras. Boa noite a todos, pessoal. Senhores vereadores, como já todos já fizeram da sua fala, eu peço para mim dirigir também, expressar a minha senhor. Eu quero aqui iniciar minha fala, como sempre, agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma sessão, por tudo de bom na nossa vida, né? Quero deixar aqui registrado também os meus sentimentos aos familiares do Senhor Juarez. Infelizmente a gente não sabe o dia nem a hora, né? A gente só sabe que um dia a gente vai partir. E que Deus conforte a família e coloque ele no bom lugar. Aqui eu volto também a cobrar aqui e a pedir aos senhores vereadores para que o respeito prevaleça aqui dentro. Cada vereador tem os dois tempos para falar, se expressar, e cada um respeita a parte do outro. Também respeitar o tempo ali, senão aqui vai virar uma bagunça. Cada um deu o seu tempo ali. Eu acho até chato estar pedindo para desligar o microfone. Mas eu peço a vocês que aproveitem o tempo de vocês. Aqui é a casa do povo, é a casa onde o vereador deve cobrar. Então, aproveite e divida o tempo direitinho para não passar, senão a gente vai terminar virando bagunça aqui e fica chato para a gente aqui e até a população que está nos assistindo em casa. E também aqui eu queria dizer também que eu senti a falta dos novos vereadores. A gente sabe, vereador aqui, a gente tem situação e oposição, mas o meu pensamento aqui, a gente é um pensamento só, é trabalhar pela população e sempre se a gente puder estar presente, porque a gente teve uma homenagem aqui do saudoso Tarcísio de Jesus e a gente viu muita gente de fora, muitas pessoas, e as pessoas perguntavam, cadê os demais vereadores? Lá eu só ouvi presença a Lila e o Marcelo. E perguntava. E eu acho que o momento daquele de homenagem era muito importante a gente estar todos juntos, todos unidos. Que não existe, não importa, lado A nem lado B. E sobre aqui, vereadora Silvana, aqui a gente vem fazer as cobranças, os vereadores aqui. A gente faz a cobrança aqui na tribuna. Quem tem o contato com o prefeito faz ao prefeito diretamente. E aqui a gente não é defender prefeito, a gente aqui tem que defender o povo. A gente vem numa linha de pensamento aqui, que graças a Deus a gente parou aquele desentendimento de vereador estar discutindo com o outro aqui, porque a gente não somos inimigos, a gente estamos com um só objetivo, é trabalhar pela população. Então, aqui eu não estou criticando que vocês estão cobrando, estão fiscalizando, como a gente também estamos cobrando. É o papel do vereador. E aqui também vocês não podem jogar a cara para o presidente. A autonomia que o presidente tem, vocês também têm. Vocês podem aqui, ó, a respeito do secretário, onde o vereador J pediu para encaminhar o ofício, no outro dia o professor está aqui de prova, encaminhei o ofício para o secretário, agora não posso trazer lá para o Não teve resposta. né? Não teve resposta. Então, como eu posso ir lá na prefeitura, vocês também podem, é o mesmo direito. Então, eu não mereço ser criticado aqui em busca, vereador, peço só para mim, Só para complementar, quando eu me refiro, os demais vereadores, se refere à pessoa do presidente, porque se Vossa Excelência lê o regimento da casa, a pessoa mais importante aqui nesta sessão e depois do prefeito do município é Vossa Excelência. Quando a gente se refere, senhor presidente, não é, que tome uma providência, porque Vossa Excelência, com o poder que tem hoje, no poder daqui da Câmara, é a pessoa que nós, os 10 vereadores, tem que se reportar
a Vossa Excelência, não que Vossa Excelência seja o responsável, mas que Vossa Excelência é o instrumento dentro desta casa para que possamos ter as respostas das reivindicações que são feitas. É esse entendimento quando eu me refiro a Vossa Excelência, não dizendo que Vossa Excelência é que tem que dar conta disso ou daquilo, mas como Vossa Excelência é a autoridade maior desta casa, então cabe a Vossa Excelência ter uma resposta dessas cobranças aqui. Independente de Vossa Excelência ser o presidente Hélia, o presidente Lila, entendeu? É nesse sentido. Eu entendo, vereadora, mas assim, na palavra da Vossa Excelência, a Vossa Excelência quis abrir uma crítica. A gente sempre procura assim entender, mas vai que vai, a Vossa Excelência vem com crítica em cima do nobre vereador Maurício. Mas eu aguento, não tem problema não. Aí, também a respeito do matadouro, aqui a gente não vem defender, como a Vossa Excelência disse, o vereador, o presidente tem que ter uma linha, tem. E aqui eu não estou defendendo o prefeito. E sobre o matadouro, como o vereador ele falou, está errado. Não estou dizendo aqui que o prefeito está certo, não. Porque eu acho que os marchantes da nossa cidade já sofreram muito. Eu já fui marchante, eu sei toda a história, que a gente, todos vocês aqui já sabem, toda a história que foi derrubar esse matador da nossa cidade. E os marchantes dali por diante viveram sofrendo em outras cidades. A gente sabe que existe política, muita gente persegue, coloca para uma cidade, quando é período de eleição, que parece que sabe que o marchante não vota, aí tira daquela cidade e coloca para outra. Então ele vem sendo jogado de uma cidade para outra, vem sendo muito humilhado. E eu peço ao prefeito que olhe com carinho e olhe para esse marchante e veja como o prefeito também foi pateiro, a família toda foi marchante. Eu acho que ele já sofreu demais. Vamos dar um jeitinho para a gente colocar esse matador para funcionar, para acabar esse sofrimento, né? Porque a gente sabe, nas outras cidades nunca está seguro. Quando passa a eleição, aí muitas vezes fica a vencer, né? Então eu peço ao prefeito que resolva. Sei que não está fácil, mas pense com carinho, que Deus vai mostrar os caminhos para que a gente acabe com o sofrimento do marchante. E sobre as pias, os vasos que saem sumidos de lá, a gente tem o papel de fiscalizar. Então eu quero convidar vocês aqui, porque eu acho que aqui a primeira pessoa de dar uma resposta é o secretário de segurança. Quero convidar vocês, pode ser amanhã, se não ver que dá certo amanhã, o dia que vocês puderem, para a gente ir lá na sede da guarda, conversar com o secretário, para ele dar uma explicação sobre o que está acontecendo, se sabe quem levou, se sabe onde está, que fica mais fácil, né? Aí fica a vez de vocês aí um dia e vocês possam. Talvez ele tenha uma resposta, né? Exatamente. Bom, porque fica mais bonito para a gente, né? Não está acusando ninguém, né? É chato acusar uma pessoa, muitas das vezes a pessoa não deve, né? Mas tem alguém sendo acusado? Não. Foi retirado. Não foi falado nome nenhum, mas assim, não fica. Não é o papel do vereador. Vocês concordam em fazer uma visita? A gente fez no mercado público. Ou a gente fez no matadouro. Mas eu quero convidar vocês para vocês irem junto com a gente lá. Eu gostaria que Vossa Excelência o convidasse, né? Porque Tá vendo aí essa casa, não vai ser não lá. tem mais guarda municipal. Eu tô querendo que a Vossa Excelência vão na sede da guarda, porque eu já fui fazer a fiscalização e lá detrás está lá pias e vasos do matador guardado. Por isso que eu estou convidando vocês, não. A Vossa Excelência aqui, a gente às vezes fala as coisas aqui e vocês em seguida falam que a gente está mentindo. Então eu queria que vocês vissem, para ver lá onde estão as coisas, para poder vocês confirmar, né? Mas fica a critério de vocês. Se não quiser junto, se não quiser, vereador, eu peço só. Se não quiser, se não quiserem ir junto com a gente, pode ir só também. Mas vamos lá fiscalizar direitinho, vamos olhar lá onde está. Aqui fica no lugar dela, né? Tá no quintal da guarda.
Vereadora Silvana, que Será que está? veio falar sobre. Infelizmente eu tenho que responder a Vossa Excelência, eu não queria, nem gosto assim de estar respondendo a Vossa Excelência. Mas assim, a Vossa Excelência disse que era mentira que gestão passada não atrasava o salário do funcionário. Né? E era mentira que existia aqui nessa Câmara aqui, muitos garis, muitos funcionários que tomavam conta das bombas d'água, cobrando. Eles não apareciam aqui na frente não, mas ficavam lá atrás. Né? Infelizmente, vereadora, a vereadora Silvana era vereadora no tempo, mas não comparecia nessa casa porque estava assumindo o papel de secretária. Né? Por isso que a vereadora, eu acho que dizer que a gente está mentindo e a população está mentindo, eu fico até um pouco triste. Porque quem estava aqui via, os funcionários ali de trás não podiam aparecer por conta das perseguições, mas chamavam e diziam, cobre o meu salário, aí 40 dias atrasado. E Vossa Excelência não Cobre, vereadora. Então, vereadora, eu fiquei muito triste em ver a vereadora chamando a população de mentiroso. Porque dizer que era mentira fica muito chato. Então, o que está acontecendo, eu não estou cobertando que atrasar salário é certo. O prefeito cuide, como eu disse na outra sessão, pague em dias, porque todo mundo tem as suas contas para pagar. Mas eu estou só relembrando que tanto funcionários como os comércios viviam aí a ABC, a gestão devendo aí em todo canto, não tem a credibilidade de comprar uma pipoca gravatada, uma barraca, a gestão passada, né? E aí ficava chato. E hoje, graças a Deus, o comércio de Junqueiro está aí. Todo dia abre um comércio diferente, como a vereadora Silvana falou, né? Mas graças a Deus, gente, eu quero só pedir a Deus que nos abençoe, né? Aqui, como falei, vereadora, a gente não é inimigo, a gente cada um com as suas cobranças, né? Pedir ao prefeito que o que estiver errado, que Deus mostre os caminhos com certo, e assim a população vai ficar mais satisfeita. E dizer aos nossos vereadores, agradecer pela presença de cada um, e dizer que o caminho é esse, a gente ir em busca de cobrar o que é bem para o povo. E fiquem todos com Deus, uma boa noite e até outra oportunidade. Declaro encerrada a sessão. De Junqueiro. A especificidade de uma unidade de educação em tempo integral com vocação agrícola demanda recursos adicionais para a manutenção e aprimoramento de suas atividades. O modelo atual de financiamento, por vezes, não abrange integralmente as necessidades de infraestrutura, insumos e suporte técnico especializado que essa modalidade de ensino exige. Dessa forma, o presente projeto de lei visa instituir um mecanismo de destinação complementar de recursos, garantindo que a escola tenha capacidade financeira de adquirir insumos, materiais e equipamentos específicos para as atividades agrícolas pedagógicas, artigo 4º, inciso 1º, realizar pequenos reparos essenciais para a infraestrutura de tempo integral, artigo 4º, inciso 2º, apoiar ações didático-pedagógicas que demandem suporte técnico especializado, artigo 4º, inciso 3º. É fundamental ressaltar que o projeto estabelece critérios rigorosos para a aplicação desses recursos. O artigo 3º condiciona a utilização à elaboração de um plano de ação alinhado ao projeto político-pedagógico da escola e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. Isso garante que os investimentos sejam planejados e direcionados de forma estratégica. Adicionalmente, o artigo 8º, aprimorado para reforçar a transparência e a boa gestão, detalha os princípios que devem reger a aplicação dos recursos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade administrativa e economicidade. E estabelece procedimentos claros para a prestação de contas, incluindo prazos, documentação exigida, parecer do Conselho Escolar e as consequências para o caso de não cumprimento. As vedações de uso dos recursos detalhadas no artigo 7º também asseguram que os valores sejam empregados estritamente nas finalidades da lei.
A aprovação desta matéria será um marco para a educação em Junqueiro, permitindo que a Escola Agrícola São Francisco de Assis continue a florescer e a oferecer um ensino de excelência, preparando seus alunos para contribuir significativamente com o desenvolvimento local. Conto com o apoio e a sensibilidade dos nobres vereadores para a urgente apreciação e aprovação deste projeto de lei, certo de que seus benefícios repercutirão diretamente na vida dos nossos estudantes e toda a comunidade escolar. Atenciosamente, Cícero Leandro Pereira da Silva. Projeto de lei número 16, de 4 de agosto de 2025, dispõe sobre a destinação complementar de recursos à Escola Municipal de Educação Básica Integral Agrícola São Francisco de Assis, da Rede Municipal de Ensino de Junqueiro Lagoas e outras providências. Projeto de lei número 16, barra 2025. Eu gostaria que o projeto fosse. Livro todo. Projeto de lei número 16, 2025, de 4 de agosto de 2025, dispõe sobre a destinação complementar de recursos à Escola Municipal de Educação Básica Integral. De Educação Básica Integral Agrícola São Francisco de Assis, da Rede Municipal de Ensino de Junqueiro, Alagoas e outras providências. O prefeito do município de Junqueiro, Estado de Alagoas, em sua atribuição legal, conferida pela lei orgânica do município, faço saber que o Poder Legislativo autoriza a seguinte lei. Artigo 1º. Instituir, no âmbito da Secretaria de Saúde e Educação, a destinação complementar de recursos à Escola Municipal de Educação Básica Integral Agrícola São Francisco de Assis, da Rede Municipal de Ensino de Junqueiro Lagoas, em razão de sua especificidade, com unidade de educação em tempo integral com proposta pedagógica agrícola. Artigo 2º. O valor mensal da complementação de recursos será definido por meio de regulamento do Poder Executivo, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do município. Parágrafo único. Os recursos serão creditados em conta corrente específica administrada pelo Conselho Escolar da unidade beneficiada, ao qual caberá a responsabilidade pela sua execução e prestação de contas. Artigo 3º. A utilização dos recursos complementares ficará condicionada à elaboração pela unidade escolar do plano de ação alinhado ao seu projeto político-pedagógico, que deverá ser aprovado pela Secretaria de Saúde e Educação. Parágrafo 1º. O plano de ação deverá contemplar as metas, as estratégias e a previsão de gastos para a aplicação dos recursos complementares, priorizando o fortalecimento da proposta pedagógica agrícola. Parágrafo 2º. A execução dos recursos ficará vinculada às ações previstas no plano de ação aprovado, não sendo permitida a destinação para pesquisa fora do escopo do documento. Artigo 4º. Os recursos complementares deverão ser utilizados exclusivamente em ações vinculadas ao projeto político-pedagógico da unidade escolar, especialmente para, inciso 1º, a aquisição de insumos, materiais e equipamentos voltados às atividades agrícolas pedagógicas. Inciso 2, pequenos reparos da infraestrutura necessária ao funcionamento da escola em tempo integral. Inciso 3, apoio a ações didático-pedagógicas que exijam suporte técnico específico. Parágrafo único. A unidade escolar adotará procedimentos objetivos e simplificados para a aquisição de materiais de consumo e bens permanentes, bem como para a realização de pequenos reparos,
observadas as condições e limites estabelecidos em normas complementares do Poder Executivo. Artigo 5º. Os recursos destinados à complementação prevista nesta lei deverão ser preferencialmente oriundos de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, respeitadas as normas orçamentárias, financeiras e contábeis aplicáveis, e poderão ser suplementados por outras fontes de receita legalmente permitidas. Artigo 6º. Os recursos descentralizados serão liquidados e pagos conforme orientações da Secretaria de Estado de Educação e deverão ser movimentados exclusivamente em conta específica para esse fim, vinculada à unidade escolar e sob gestão do respectivo Conselho Escolar. Artigo 7º. Os recursos a que se refere esta lei não poderão ser utilizados para custear: inciso 1, pessoal e encargos sociais, qualquer que seja o vínculo empregatício. 2, gratificações, bônus e auxílios de qualquer natureza. 3, gratificações, bônus e auxílios. 4, festas e recepções. 5, viagens e hospedagem. 6, obras de infraestrutura, excetuados os pequenos reparos previstos no inciso 2º do artigo 4º. 7, aquisição de veículos. 8, aquisição ou locação de equipamentos de informática. E 9, publicidade, exceto de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que dela não conste nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo único. Excepcionalmente, a implantação de novos serviços poderá ser autorizada desde que haja aprovação expressa da autoridade competente e justificativa técnica da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 8º. A aplicação dos recursos complementares de que trata esta lei observará rigorosamente os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade administrativa e economicidade, em conformidade com o que dispõe a Constituição Federal e as demais normas de direito financeiro e administrativo. Parágrafo 1º. A prestação de contas dos recursos recebidos pela Escola Municipal de Educação Básica Integral São Francisco de Assis seguirá os seguintes prazos e procedimentos. Inciso 1. A utilização dos recursos deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias, contados do efetivo crédito na conta da unidade escolar. Inciso 2. Após a utilização, a prestação de contas das despesas realizadas deverá ser apresentada em até 30 dias. Artigo 3, inciso 3. Na hipótese de não utilização total parcial dos recursos no prazo previsto no inciso 1º, a unidade escolar deverá apresentar a prestação de contas do saldo remanescente em conta, comprovando sua não aplicação. Parágrafo 2º. A prestação de contas a ser encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Finanças deverá ser composta no mínimo pelos seguintes elementos. Inciso 1. Relatório circunstanciado de execução, descrição detalhada das ações desenvolvidas, dos objetivos alcançados e resultados obtidos com a aplicação do recurso. Inciso 2. Comprovação documental das despesas, cópia de notas fiscais, recibos, extratos bancários e outros documentos equivalentes que atestem a regularidade e a efetiva realização dos gastos com a devida identificação do beneficiário do objeto da despesa. Inciso 3. Registro fotográfico audiovisual, imagens ou vídeos que comprovem a realização das atividades ou aquisição de bens, sempre que a natureza da ação permitir. Inciso 4. Parecer do Conselho Escolar, documento formal emitido pelo Conselho Escolar, atestando a conformidade da execução das ações com o plano de aplicação aprovado e a efetiva aplicação dos recursos em benefício da comunidade escolar. Inciso 5. Comprovando de recolhimento de saldo, se houver, do cargo de recursos não utilizados e não justificados, o comprovando de recolhimento do saldo remanescente aos cofres do Tesouro Municipal. Parágrafo 3º. A ausência ou não aprovação da prestação de contas, no todo ou em parte, implicará na suspensão de novos repasses, sem prejuízo da instauração de tomada de contas especial e das demais medidas administrativas judiciais cabíveis para apuração de responsabilidade e ressarcimento ao erário. Artigo 9º. O descumprimento das disposições desta lei sujeita os responsáveis às sanções previstas na legislação vigente, sem prejuízo da instauração de tomada de contas especial. Artigo 10.
Os recursos utilizados em desacordo com esta lei deverão ser integralmente ressarcidos aos cofres públicos pelos responsáveis nos termos da legislação aplicável. Artigo 11. As normas complementares necessárias à implementação desta lei serão definidas em regulamento do Poder Executivo. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em sentido do contrato. Gabinete do Prefeito, Junqueira Lagoas, 4 de agosto de 2025, Cícero Grande Pereira da Silva Petita. Alguns vereadores que desejam a cópia do projeto, pode ficar à vontade. O professor está à disposição. Então, acho que entregou, né? Os que pediram no grupo. Não, os que pediram eu entreguei, mas nem todos pediram. Só para um entendimento, aproveitando aqui a presença do procurador aqui da casa, seria bom a gente ter um estudo desse projeto. Ele está pedindo um crédito suplementar, que é que não diz de onde vai sair esse recurso para a educação, né? No caso para a escola. De onde? Do Fundeb, da educação? Ele está sendo encaminhado para as comissões justamente para isso, para a gente dar uma analisada e ver o que... Não, doutor? Como chegou hoje, eu também não tive tempo de dar uma lida muito profunda, mas pelo que eu entendi, eles vão fazer uma suplementação de estilo às escolas estaduais. As escolas estaduais elas possuem uma conta própria, onde é depositado esse recurso lá, e é a comissão da escola de diretoria que avaliza como vai ser gasto esse dinheiro. Então eles fazem o projeto e ligam para isso. O que eles querem é isso, que pelo que eu entendi aqui, precisa analisar melhor, salvo alguma coisa, mas pelo entendimento é que o recurso já vem da prefeitura normal, só que eles vão Sendo no caso da educação, já vem da educação e eles vão destinar esse recurso específico para a conta da escola agrícola, para que ela possa movimentar outros projetos. Por exemplo, lá eu vi que tem campo muito ao redor, às vezes vai dispor desse recurso para que ela... Isso. Aí eles vão dispor desse recurso para que a escola tem um projeto. Então ela apresenta o projeto e a diretoria libera o recurso. Pronto, o senhor marque o dia que pode estar disponível aqui para poder então a gente ter esse entendimento, porque no projeto ele não, isso que está sendo interpretado pelo senhor não está dentro do que diz, né? Porque não diz de onde vem, como vai ser criado, de onde vem esse recurso, não é? Se é o que o governo federal repassa para a educação e esse dinheiro vai ser... É como se o recurso que já vem seria distribuído pela prefeitura, entendeu? Então, no caso, a escola teria que solicitar a prefeitura. E, pelo que tem no projeto, a prefeitura já vai disponibilizar um certo recurso para lá, certo? E esse recurso vai ficar na conta para eles usarem, eles administrarem, sem precisar estar toda hora pedindo a prefeitura, entendeu? Mas aí eu vou nesse fazer... caso, as outras escolas também... Só que na realidade a escola agrícola é uma escola técnica, né? Então, teoricamente, o dinheiro não seria para a manutenção da escola, seria para a manutenção de projetos que a escola iria desenvolver ali. Mas eu vou elaborar um relatório e a gente marca a reunião e eu passo tudo com mais clareza para vocês. Obrigado. Projeto de lei número 16/2025 está sendo encaminhado para as comissões, também para a gente dar ter uma visão melhor, né? Faculta a palavra aos senhores vereadores. Faculta a palavra aos senhores vereadores. Faculta a palavra aos senhores vereadores. A palavra com a vereadora
Silvana. Senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, meu boa noite aos senhores vereadores aqui no plenário, ao público aqui presente, meu boa noite, e ao público que está nos assistindo através da rede social aqui da Câmara e da minha rede social. Primeiramente, eu venho aqui, nesta casa, hoje, praticamente última sessão do mês, desse mês de agosto, onde praticamente tivemos esta segunda sessão. Infelizmente, sentimos a ausência dos vereadores aqui nesta casa, esta noite. Quero também dizer ao público aqui presente que hoje é a última quarta-feira do mês de agosto e o pessoal que é concursado nos enviando mensagem que ainda o pagamento não se encontra na conta do município. Se bem que isso já vem acontecendo há mais de 3 anos, não é isso? Há mais de 3 anos. Eu espero que este mês de setembro, agora que está iniciando, agora no início da próxima semana, os pagamentos dos demais funcionários não se estendam até o final do mês, porque fizemos cobrança nesta casa, fizemos cobrança através de vídeo, mas assim, infelizmente ainda tinha funcionários até o dia 15, dia 20 ainda sem os seus proventos na conta. É lamentável essa situação que foi relatada aqui na última sessão, onde nesta tribuna discutimos e apresentamos várias denúncias aqui, vereador Hélio, Vossa Excelência não estava presente, mas que situações aqui, senhor presidente, que não tivemos em sua fala uma justificativa, não é? A questão, eu cobrei nessa tribuna, o vereador Jota também cobrou, a questão do PIS-PASEP, não é isso, vereador Jota? A gente não teve nenhuma resposta. Espero que na sua fala, Vossa Excelência tenha alguma posição. Lamentei na sua fala, na última sessão, e Vossa Excelência só se preocupar em defender o gestor do município, que no caso não é o papel do presidente nesta casa. O papel do presidente é ser imparcial e se atentar o que a população está clamando através de nós que somos seus representantes. Na questão, como foi dito aqui nesta tribuna, sobre o atraso dos proventos dos funcionários, Vossa Excelência apenas justificou que na gestão passada os garis e funcionários ficavam 2 meses sem receber. Coisa que nunca aconteceu, de fato, aqui no município de Junqueiro, senhor presidente. Os atrasos que houve na gestão passada foi por conta desta casa, por conta de Vossa Excelência, que era vereador, e os demais vereadores que eram aqui, vereador Tiago, vereadora Lília, vereador Kiko,
devido ao engessamento da gestão do prefeito Carlos Augusto, por esta casa mesmo, onde se tinha que estar aqui pedindo emenda suplementar para poder honrar com os compromissos do município. Então, senhor presidente, a sua fala nos deixou numa situação assim, de dizer que hoje o fake news é crime. Porque Vossa Excelência, quando falou que as gestões passadas tinha 2 meses que os funcionários ficavam sem receber. Isso não é verídico. O que nós cobramos aqui, o que eu sei que é o mesmo pensamento de toda a bancada, é que o prefeito do município cumpra com as suas obrigações. É que o comércio venha a ter os seus pagamentos em dias. Então, eu exijo que esta casa se una todos. Não querer defender o que não tem defesa. Então, não tive a oportunidade de dizer na última sessão que esteve aqui nesta casa, mas estou tendo. Que eu peço a união dos outros vereadores sobre a situação que está o nosso município hoje. É pagamento que se atrasa, é postos de saúde fechado, como está a situação do posto de saúde da Palmeirinha. Foram obras entregues à população, à sociedade juqueirense, que está lá, vereador Hélio, onde hoje tivemos na escola da Palmeirinha, um prédio excelente, mas está lá, sem funcionar. E para funcionar precisa ainda um monte de coisa. Que a gestão tem que estar atenta a isso. O matadouro, nós publicamos um vídeo. Vereador Hélio, Vossa Excelência, que tantas vezes cobrou nesta tribuna, os vereadores, faça uma visita como nós fizemos hoje. Viu a situação que está lá? É dinheiro público. Foram mais de 100 milhões gastos. Foi para onde esse dinheiro, gente? Então é isso que essa casa tem que estar unida. Não tem que estar aqui defendendo o prefeito, não, que ele não está nem aí. Não tem transparência. Não tem o Ministério Público em cima, porque nós não temos nem promotor aqui no município do Juqueiro. E fica assim. É o dinheiro que não é nosso. Ele não tem esse direito de não prestar conta ao município. Já vai estar 3 anos. Vereador Jota viu a situação que está a praça do Alto do Sol. Essa obra aqui no centro da cidade. Então é isso que eu peço a esta casa, aos senhores vereadores que estão na bancada do prefeito, nós que não estamos, que vamos nos unir e haver essas cobranças. E não está aqui para nos desmentir, para dizer que a gestão agora é que está redonda. Não está. A cidade está bonita, está. Agradeço ao governo do estado, a parceria que o município está tendo, sinalizando a cidade. Se não fosse o governo do estado, cadê as nossas arrecadações? Cadê? Cadê o que tem sido feito com o nosso dinheiro público aqui do município? Onde está? Nunca se prestou conta de 40 milhões que foi vendida a nossa água. Eu não vou cansar de cobrar aqui nessa tribuna, porque eu acho isso uma vergonha. E uma vergonha para quem acha e aplaude que está tudo bem. Ele pegou 40 milhões e cadê? Gente, é dinheiro público. A gente está vendo gente aí enriquecendo ilicitamente. E vamos calar? Não podemos.
podemos. Não é esse o papel que cabe a nós, que fomos eleitos pela sociedade. Então, a gente chegar numa obra que nem dessa, no Matadouro, e ver uma situação dessa, senhores vereadores, onde gestões passadas foi tão criticada. E aí? Foi só uma lavagem de dinheiro? A palavra, vereador JF. Boa noite a todos. Vamos saudar aqui o amigo Mita, que está presente, Volta do Sol, Rodrigo Ribeiro, Monteiro Cira, todos que estão aqui no plenário desta casa, os novos vereadores, os funcionários desta casa. E quero começar hoje a minha fala dando os sentimentos à família de José Adeildo dos Santos, que inclusive é sobrinho do Mita. E aconteceu a morte desse cidadão. Ele foi se junto com aqueles grupos e vão para outro estado atrás de emprego. E ele foi, não estava bem de saúde. No meio do caminho surtou, desceu do ônibus e deixaram ele no hospital. Ele fugiu do hospital e ficou lá, perdido, nas margens da BR. E o irmão se juntou aqui, todo mundo saiu pedindo ajuda e foram atrás. Quando chegaram lá, infelizmente, encontraram ele em óbito. E a família, tendo essa notícia triste, essa perda, começou a pedir ajuda para trazer o corpo. E foi uma situação muito triste para esse corpo chegar aqui. O vereador Sandro até colocou no grupo aqui da Câmara, pedindo que nós, vereadores, ajudássemos, porque ele tinha ainda a procura do prefeito, mas não tinha encontrado. A vereadora, na mesma hora, disse: não, vou à procura do prefeito. Infelizmente, eu acho que também não encontrou, porque não falou mais nada. No outro dia, a família continuava em desespero, porque era R$8.000 para trazer o corpo. E com a vaquinha, que os amigos saíram ajudando, só conseguiram 2.100 e alguma coisa, 186, se não me engano. E aí, a gente já comovido com tudo que estava acontecendo, eu fui lá no grupo desta casa, de novo da Câmara, e botei: minha gente, cadê o prefeito que ninguém encontra? Não é possível que esse corpo não vai vir. E diante da perda, de todo o sofrimento da família, o mais triste é isso: se sentir abandonado pelo próprio município onde mora. Eu lembro-me como hoje que aconteceu uma tragédia em Cascavel com a família do Muntuns, na época o Carlos Augusto prefeito. E na mesma hora, quando me procuraram, eu falei com o Carlos Augusto, e na época foi R$12.000 para trazer o corpo. E graças a Deus e ao coração do prefeito Carlos Augusto, o corpo veio sem nenhum problema. O município arcou com toda a despesa, tudo. E olhe que a família não tinha acompanhado nem a mim, nem o Carlos Augusto, não. Tinha votado no Leandro, tinha votado no Tiago, na época vereador.
mas o Carlos Augusto não olhou para isso. Ajudou a família e trouxe o corpo daquela jovem. Então, como é que hoje o prefeito do município não se sensibiliza numa situação dessa e dá as costas a essa família, que também ajudou ele, ajudou o vereador Sandro? É triste. Mas eu quero aqui agradecer ao presidente desta casa, ao vereador Maurício, que na mesma hora, quando eu já aperreado, pedi até, pelo amor de Deus, minha gente, vamos fazer alguma coisa. O Maurício, na mesma hora, ligou para mim no privado: Jota, o que é que está precisando? E aí ele ligou para o deputado, e entre ele e o deputado foi resolvido o complemento, porque a família tinha 2.000 e pouco, o Fernando Pereira ajudou com mais 2.000, e a outra metade, o Maurício, graças a Deus, conseguimos. Então eu quero lhe parabenizar pela sua atitude, porque numa hora dessa, minha gente, é saúde e morte. A gente não pode olhar quem é, o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Vereador, você dá uma parte aí nesse assunto. Eu estou tendo tanta coisa, velho, não só. Tá bom. E Ele teve aí uma interpretação mal sobre a situação dessa morte aí, que eu não ia nem tratar, porque a gente tem que respeitar. Com certeza, com certeza. Tem que respeitar mais a vida, não tem a minha parte. E o que a gente, não, Na o sua que a fala, gente faz, na sua não fala, precisa expor. na sua fala, você Com não certeza. fala, viu? O que a gente faz não precisa expor. Mas o que não é feito pelo município. Mas a família sabe. O vereador, deixa eu falar. A família sabe o quanto a família, o quanto o prefeito também ajudou ele. Na sua fala você diz, se eu estiver mentindo, mas a família sabe de tudo. E Vossa Excelência botou no grupo que estava procurando o prefeito, até hoje a gente procura. Pergunte a filha, a irmã Na dele. sua fala, Vossa Excelência fala. Se Eu vou eu passar tivesse o tempo, feito presidente. tudo- Eu quero ela também trabalhando. Não, você está dizendo Não, sim, na sua fala você fala. Então, quero agradecer, presidente Maurício, por essa atitude nobre de vossa parte. E eu quero falar aqui outra coisa que eu recebi a reclamação hoje, que o município, a Secretaria de Educação, fez um recadastramento, esses últimos dias aí, dos funcionários contratados. Ou melhor, recadastramento não, uma entrevista. Perguntando por que estava trabalhando, quem colocou, era a família de quem. E as pessoas já ficaram com medo, por conta de um zoom aí que vai ter um corte grande no município de funcionários. E essa entrevista já é um passo para isso. E hoje, os funcionários da creche aqui da cidade foram surpreendidos pela secretaria da creche, pedindo aos contratados que cada um fosse até a secretaria com o seu cartão e recebe o seu salário no Banco do Brasil. Aí que mistério é esse? Para que a coordenação, a secretaria da creche quer o cartão no Banco do Brasil do funcionário? Então são essas coisas que a gente tem que ficar de olho, averiguar e não deixar esses funcionários, além do salário já atrasado, e sempre estão recebendo atrasado agora, inclusive tem carros locados que o mês passado ainda não recebeu, já estamos no final do mês. Na próxima semana, domingo, já fecha 2 meses. E os carros locados, vans, ônibus estão sem receber. Então são essas coisas que a gente fica
paralisado, com medo. Porque hoje visita ao matadouro público que foi gasto mais de 6 milhões naquela obra, uma obra que o prefeito colocou o nome do saudoso vô dele, deixar na situação daquela. Uma obra que foi inaugurada no dia 9 de julho do ano passado. Está lá o mando de conta. Os banheiros arrancaram os vasos, arrancaram as pias e está numa situação triste de ver. Que inclusive a resenha que sai na rua é que uma pessoa, os dois fazem parte da gestão, um foi lá tirar uma porteira e o outro foi pegar os vasos e na hora se encontraram e um saiu falando com o outro. E está aí a resenha na rua. E a prova a gente teve hoje. Que as marcas do vaso e nos vídeos da inauguração você via os vasos lá, as pias lá, e cadê? Então onde é que vamos parar? É certo isso? Uma obra pública, o tamanho daquela. Muito obrigado, senhor presidente. Até daqui a pouco, na próxima fala, para me concluir. Faculta a palavra para a segunda parte. Senhores vereadores. Faculta a palavra, senhores vereadores. Faculta a palavra, senhores vereadores. A palavra com o vereador Zé Camargo. Boa noite a todos. Hoje fizemos essa visita em algum setor aí, setor de esporte, matadouro, quadra do Porto Sol, entre outras. E lá, complementando a palavra dos novos vereadores, a coisa não está boa não mesmo. Faltando por essas obras que custaram tão caro e não está havendo um respeito para que essa obra seja entregue às pessoas que precisam da obra. Porque quando foi construído foi através do projeto, né? Isso, dinheiro público. E por ser dinheiro público, eu acho que tem que ter respeito, que esse povo paga seus impostos em dias. E então a gente foi eleito para isso, para mostrar o trabalho da gente. Somos vereadores para isso e somos cobrados também por isso. Então a gente não pode chegar aqui, ver as coisas erradas lá fora e não chegar aqui para cobrar, senhor presidente. Pedir a vocês, senhor, que é uma liderança aqui do prefeito, e o secretário cobrar o próprio prefeito para que conclua essas obras, porque isso aí não vai favorecer nenhum vereador daqui não, vai favorecer o nosso povo, que tem lá seu garrote para matar. Precisa, em vez de levar para Teotônio, para as outras cidades, Arapiraca, São Miguel, Barueri, aquilo ali vai ser feito aqui, no próprio município, gerando emprego, renda para essas pessoas, e isso o município precisa.
é uma outra situação que está complicada no povoado, principalmente nas ruas, não na principal canto, mas na rua lateral da principal, é a questão da iluminação pública. Tenho andado lá na região, lá em Canduru, uma parte ali da Água Branca, e faltando lâmpada por todos os postos. Então isso a gente tem que trazer para cá, para as informações, se tem alguém da parte da prefeitura, o secretário, alguém, uma liderança lá que não presta conta dessa situação, não observa. Então estou passando isso para todos os aqui presentes, para que se o secretário puder, inclusive já pedi aqui na última sessão que eu tive aqui na Câmara, pedi para que tivesse cuidado com essa situação de lâmpada, porque nós pagamos todo mês, é pago 30% da conta de energia, ela é paga e é para iluminação pública. Então esse dinheiro tem que ser investido com o trabalho, trocando lâmpada, uma de obra, né? Pagando funcionário. Então é isso que o secretário, o vereador tem a dizer. E também tive lá no Riachão, eu e os outros vereadores fomos fazer uma visita lá no ginásio novo. Já está acontecendo uma situação quase do matador. Inaugurou com as traves lá dentro, o ginásio está bonito. A gente parabeniza o prefeito pela construção, mas só que em seguida não foi liberado para que as pessoas façam suas atividades. Foi tirado as traves de lá, foi levado só para inaugurar, mas o povo não está podendo participar dos atletas que têm necessidade de praticar seu esporte, não está tendo essa oportunidade. Então, é mais um pedido do vereador Zé Canário para o senhor presidente cobrar, também ajudar a cobrar do prefeito. Eu não sou muito crítico não, sabe? Mas, infelizmente, como me cobra, eu tenho que cobrar de todos que faz parte da gestão, né? Muito obrigado e boa noite. A palavra com a vereadora Silvana Pereira. Quero aqui deixar registrado o meu profundo sentimento de pesar pelo falecimento da minha prima Denise, nascida aqui em Junqueiro, filha de junqueirense, foi sepultada aqui em Junqueiro, uma pessoa jovem, uma pessoa de bem com a vida e tudo, e repentinamente veio a falecer. Deixo meus sentimentos a toda a família por essa perda tão lamentável. Quero também deixar registrado aos meus sentimentos de pesar também à família da professora Luísa pelo falecimento do senhor Juarez, às suas filhas, genro, aos amigos do bairro do Retiro, que também nos deixou, é uma pessoa tão ativa e nos deixou. Quero que fique registrado aqui nesta casa. Quero também, parabenizar o Jota pela fala, realmente foi uma situação constrangedora da família para trazer esse óbito, esse rapaz, para cá. Agradecer ao presidente pela sua intervenção, quando eu liguei para o Jota, a família também me ligou, falei com o deputado Fernando Pereira também contribuiu, e quando eu procurei saber do Jota, ele me disse que o presidente e o vereador
Maurício entrou a intervenção, né, através com o deputado, e conseguiu, graças a Deus, para que a família sepultasse o seu ente querido. Quero também aqui dizer pedir, né, que o secretário de saúde, que é o vice-prefeito do município, né, e sei que deve ter tantas atribuições, mas essa agora, porque estamos em agosto, praticamente amanhã, segunda-feira, da próxima semana, já setembro, e tivemos na Academia de Saúde aqui do bairro Alto do Cruzeiro, fechada, não é, onde a gente vê que consta no quadro da saúde, os funcionários e tudo, encarregado de prestar os seus trabalhos naquela academia. E hoje a gente vê a movimentação, hoje na cidade temos mais uma academia, no bairro, no distrito do Riachão, foi inaugurada uma, e o município não está fazendo a sua parte, né, porque a academia de saúde está lá, o prédio, e podia estar servindo aos moradores daquele bairro, Gilberto Pereira, a toda a cidade, não é? As atividades também no Riachão, soube que funciona dia sim, dia não, que podia falar o vereador Zé Canário, mas que apresente, né, um projeto que essa academia funcione diariamente. Quero aqui também, mais uma vez, né, transmitir aos senhores vereadores aqui a solicitação. Acredito que vocês também, não é possível que só eu receba, está ali o meu telefone, de reclamação dos universitários que vão à cidade de Arapiraca, certo? Reclamação de deixar os alunos, de saírem da faculdade, do ônibus estipular um horário de 10 horas, eles largam da faculdade de 10 horas, como é que vai estar no ônibus de 10 horas? Certo? De ônibus quebrado, certo? No qual eu convido e gostaria que Vossa Excelência Presidente reforçasse que esses universitários pudessem vir a esta casa, não é? Nos reunir, conversar, para que haja um entendimento, não é? Porque o secretário de transporte disse que quem é responsável é o senhor Samuel e o senhor vice-prefeito por essa faixa. E o que fala é que nenhum nem outro resolve esse problema, certo? Academia e demais, né? Gostaria também de, só para finalizar, senhor presidente, sobre essa informação que o vereador Jota apresentou aqui, não é, sobre a questão dos funcionários estar sendo chamado pela direção da escola, de creche, para apresentar cartão. Por gentileza, vamos nos informar, procurar se isso realmente está acontecendo nessas instituições, não é? Porque diz quando há fumaça, há fogo, não é? Então, não é possível, né? Que a gente seja sabedor e isso seja esclarecido, não é? Para que dê um pouco de tranquilidade a essas pessoas. Demais, o meu boa noite e até outra oportunidade. A palavra com a vereadora Lida Silva. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores e vereadoras, o público aqui presente, o meu boa noite. Primeiramente, quero pedir o sentimento a toda a família, né, da Leila, da Lídia, da Dona Luísa, pela perda aí do seu Juarez, morador antigo do bairro Retiro. Como também quero pedir meu sentimento à família do Adailton, né, da sua esposa, que esteve lá, da sua irmã, da Cris,
que foi uma perda lamentável, né, que Deus possa confortar os filhos, a esposa e toda a família. Em primeiro lugar, quero aqui parabenizar a Associação Cultural Filhos e Amigos de Junqueiro, que teve o lançamento do livro, né, um bairro chamado Retiro, que aconteceu sábado, lá no bairro Retiro. Depois chegou a bela seresta, né, onde eu quero parabenizar ao Paulo de Jesus, um gigante na educação, né, que fez lá junto com José Leonardo da Silva Filho, Vinícius José de Queiroz, né, que participaram do livro, né, de ouvir as pessoas, moradores antigos ali do bairro Retiro. Foi muito bonito, muito emocionante. Quero parabenizar a eles. O vereador Hélio Silva estava lá presente, né, também fez parte do livro, foi entrevistado por lá. Como ele não sabia que ele... Sabia. Aí nós... Sabia. Porque também o vereador Joga colocou atrasado na primeira vez. Aí hoje nós vamos passar despercebido, mas na próxima... Na próxima a gente vai ter que... É que na segunda vez saiu. Quero aqui também parabenizar a Rita Correia, né, a filha do homenageado aqui, que foi colocada a estátua aqui, do deputado Tarcísio de Jesus, né, que aconteceu no domingo. Foi muito bonito. E poder ouvir a história daquele homem que tanto fez, tanto por Junqueiro, por Alagoas, né? Eu faleci em 90, eu ainda era nova, mas muito bonito o depoimento da filha, dos demais que estavam lá, toda a família, e foi uma coisa bem merecida, porque ele ajudou e trouxe muitos benefícios, tanto para Junqueiro como para toda a Lagoa. Então, parabéns desde já a filha dele, a tia Maria do Carmo, que estava também representando a família, que era irmã do deputado Tarcísio de Jesus. E aqui sobre, eu não ia nem tratar nesse assunto, porque quando a coisa vem falar sobre morte, né, principalmente do jeito que esse rapaz faleceu, longe da família, viajou para trabalhar. Felizmente, como a irmã dele me disse, ele já estava meio doente, não queria, ela pediu para ele não ir, mas pai de família, queria trabalhar, ele era um homem trabalhador, sempre gostou de viajar, de correr atrás e de trabalhar. Mas naquele momento, é porque a gente, para vir aqui para a tribuna, é bom a gente procurar saber, conversar, para poder ouvir, falar aqui. Porque na sessão passada, falaram aqui na tribuna que a creche estava servindo uma situação de uma refeição para aqueles alunos, que era bolacha com suco ou bolacha com chocolatada, e a comida só era essa. Então, para a gente vir aqui falar sobre a merenda hoje do nosso município, a gente vai lá visitar. Então, eu fui lá, visitei, conversei com os professores, conversei com a direção e ninguém disse que não tinha que falar da merenda da creche. Coisa de primeiro mundo. Então, é bom que nas próximas vezes vá lá, converse, visite a escola, a cozinha, converse com as cozinheiras, porque eu cheguei perto do almoço, e o almoço é a coisa mais linda para servir aquelas crianças. E sobre o falecimento, 2 minutos que interromperam aí, quando a irmã dele ligou para mim, que falaram no grupo dos eleitores, eu disse que eu ia localizar, e depois eu fiquei tendo contato com a Cris, e a Cris depois me passou o contato do esposo dela, que estava lá em Minas, conversei com ele me deu o número da funerária, e eu conversei com a funerária, fui para a Secretaria de Assistência, junto com o Edmilson. Entramos em contato, conversamos o tempo todo. Foi quando o nobre vereador Maurício disse que o deputado Fernando tinha
dado 2.000, e o cunhado dele já tinha me dito que tinha 2.000 na conta. Aí eu, na mesma hora, o Maurício, junto comigo, você localizou o prefeito? Não, estou localizando. Localizei o deputado. Foi isso ou não, Maurício? E eu disse, eu negociei com o rapaz, ele fez por R$7.500. Imediatamente, eu falei com... Aí liguei, o Leandro mandou para mim, eu digo, olha, está faltando 3.300. Ele disse, já é resolvido. Ele entrou em contato com o deputado que eu estava viajando na mesma hora, foi feito o depósito de 3.300 e eu passei o rapaz da funerária e foi liberado o corpo. Entendeu? Então, num momento desse, tanto eu me mobilizei como o vereador Maurício, e a gente teve esse contato, o Sandro, que estava viajando, que tinha que levar uma pessoa, não se preocupe, já localizei, já resolvi. Já falei com o homem da funerária, graças a Deus e a todos que têm um coração bom de ajudar, a gente só tem a agradecer e graças a Deus deu tudo certo. Reunião, boa noite, que todos possam voltar para casa com Deus. A palavra com o vereador JF. Pois é, vereador. O importante é que resolveu. Agora, depois do resolvido, aí aparece muita gente. Agora, quem estava ali dentro, não vou dizer, procure saber, eu estava ali dentro. O vereador Maurício é testemunha, a família é testemunha, que a todo momento eu perguntava à família, cadê o vereador Sandro, a vereadora Linda, eles falaram no grupo que ia procurar o prefeito, se era alguma coisa. Nenhum momento, vereador, deixa eu falar, que ele vai atrapalhar na outra fala. Em nenhum momento vocês apareceram na conversa. Depois que o vereador Maurício tomou a atitude de falar com o deputado, aí sim, foi resolvido. Mas o importante é que o corpo veio e foi resolvido e foi enterrado na terra deles. Mas isso é um dever do município. Não era para ter tido essa maquinha, como eu falei. Na época do Carlos Augusto, uma situação dessa resolvia. E era dever, obrigação do município, e não dar as costas à família. E só... Mas ninguém deu as costas à família. Mas não falou. Presidente. Por favor. Oxi. Graças a Deus deu tudo certo. E aqui, continuando a nossa visita, fomos à praça do bairro Alto Sol hoje. Porque diversas mensagens eu recebia, diversas reclamações durante esses 15 dias. Porque a empresa que ganhou a licitação lá, começou a reforma naquela praça há quase 3 anos já que está em reforma, que antes era melhor ter deixado como estava, porque o povo estava usando, estava servindo, e agora não. Está há quase 3 anos lá tudo interditado. Crianças caindo naquele buraco, o vereador Zé Canário viu o tamanho do buraco lá. 2 metros de profundidade, mais Não existe, tudo aberto, tudo aberto. Uma tremenda bagunça, inaceitável, uma situação daquela. E a gente sabe que tem dinheiro, porque a reforma está sendo feita com os precatórios de educação. E está lá abandonada, a empresa não recebeu o dinheiro e veio buscar os ferros que ia cobrir a quadra. Minha gente, onde vamos chegar? Quase 3 anos para reformar uma quadra e uma praça. Se essa